Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fala Que Eu Te Lucro. Muito bom estar aqui com vocês, a nossa audiência, que é o empresário que está buscando vender mais, ter mais vendas no seu negócio, ter uma cadência, uma previsibilidade, recorrência e vendendo sempre com a margem maior. Para aquele empresário que está começando o seu negócio e fala, cara, o que eu faço agora? Qual que é o próximo passo? Com quem que eu aprendo? Porque a gente sabe que a escola não ensina o empresário. A escola ensina no máximo um ofício. E empreender no Brasil é algo muito sério e 80% das empresas quebram nos primeiros 10 anos. E essa taxa de mortalidade ela é absurda. Então, o nosso papel aqui não é só reduzir essa taxa. O nosso papel aqui não é só ajudar o empresário a avançar no seu negócio, entendendo que, através da sua empresa, ele consegue realizar os seus sonhos, os sonhos da sua família e os sonhos das pessoas que estão ali, né? Os stakeholders, o seu colaborador, o seu fornecedor, cliente, todo mundo se realiza através da empresa. E esse é o papel do Fala Que Eu Te Lucro, porque o nome é Fala Que Eu Te Lucro. Lucro é a chancela do empresário. E eu sempre estou fazendo o trabalho mais difícil, que é buscar no mercado pessoas que têm resultado, têm track record, repertório, não estão lendo e ensinando, são empresários que têm uma história, uma jornada. E hoje eu trouxe um empresário que a frase dele é assim, ó. Ele tem muitas frases e ele tem uma frase que eu achei muito legal. Ele me disse que a indumentária de vendas é uma boa aparência, um belo sorriso e elogio, né? Ele disse que essas são as 3 ferramentas do vendedor que performa e faz total sentido. Ele tem 56 anos de idade, apesar de não aparentar, e vocês vão ver aqui, 36 anos empreendendo, gente. 36 anos empreendendo. Tem uma empresa, fundou uma empresa chamada Roquem Água, que está presente em outros países, sobretudo também no Brasil, é um grande sucesso. Tem 28 anos no mercado. Imagina, 80% das empresas quebram nos primeiros 10 anos. Então, com 28 anos no mercado, ele pertence a uma espécie de empresa que deve representar 1% das empresas no Brasil. Eu trouxe aqui o Hélio Tatsu, seja muito bem-vindo, meu amigo. Vamos ver Obrigado, Diegão. Obrigado, amigão. Muito bom. Seja muito bem-vindo, Hélio, fundador da Tatsu Academy também, né? Porque depois de tanto negócio de sucesso, de tanto resultado, de tantos países, faturamento já bilionário, né? Você me disse no bastidor aqui que já faturou vendendo 10 bilhões. A venda total ultrapassa 10 bi nesse acumulado, né? 10 bi de acumulado. Mas no ano, por volta de 100 e poucos milhões aproximadamente. Olha isso, gente. Então, assim, olha o tamanho do Hélio. A gente já começa assim e decidiu também entrar no mercado de educação agora para pegar na mão do empresário e puxar pro lucro, né, Hélio? É isso aí. Muito bom. Ajudar esse empresário e a gente acabar com o analfabetismo empresarial no Brasil, né? Analfabetismo empresarial. Eu sempre travo quando eu vou falar essa frase aí. Fala um pouco mais sobre isso para nossa galera. E seja muito bem-vindo. Obrigado, Diegão. Um prazer muito grande estar podendo participar de um podcast que ajuda o empresário, né? Você tem uma coisa que eu gosto de fazer na minha vida, é ajudar as outras pessoas. E eu tenho um prazer muito grande de estar aqui junto com você, porque você cumpre o mesmo papel que eu cumpro, que é ajudar as pessoas através da melhoria do processo de educação, né? Então, vou falar um pouquinho sobre o analfabetismo empresarial. Fala sobre isso. Vamos fazer um paralelo para que a gente possa entender. A maioria já compreende o que é o analfabetismo funcional, né? Eu que fui um analfabeto funcional, descobri isso aos meus 20 anos de idade. Imagina o Will que está sentado aqui, Diegão, nos escutando aqui, ó. Que é um cátedra na língua, né? E eu descobri que eu era um analfabeto funcional. Eu vi o professor falando assim, que de cada 10 pessoas no Brasil, 6 era considerado analfabetos funcionais. Falei, que é isso, cara? Aí o professor explicava assim que um analfabeto funcional é aquele cara que é alfabetizado, ele sabe ler e escrever, mas não passa do nível básico. E a capacidade dele de interpretar é muito baixa. Falei, mas como assim? Aí ele falou, é aquele tipo de pessoa que lê a página de um livro e ele acha que ele esqueceu daquilo que leu. E na verdade ele não esqueceu, ele não interpretou. E eu ouvindo o professor falar aquilo, eu falei, ei, esse sou eu. Esse sou eu. E quando eu descobri isso, é uma verdade que me chocou. E a partir daquele momento eu passei a ler 4 livros por mês. Por mês? Por mês. E eu me eduquei através da leitura, né? Então, e
Algumas coisas eu vim descobrir, o analfabetismo empresarial já é quase igual. Ah, é? E eu descobri uns 15 anos atrás que eu era um analfabeto empresarial também, mas 15 anos. Fala um pouco sobre esse analfabeto empresarial. O que é isso, cara? É um cara que tem um CNPJ, ele vende, ele compra, ele gera emprego, ele paga imposto, né? Muitas vezes ele até ganha dinheiro, né? Mas ele não consegue interpretar o negócio dele. Ele simplesmente é o perfil do empresário fazedor, sabe? É aquele cara que não tem muita ciência na forma de executar o trabalho dele, né? Que é a maior parte dos pequenos e médios negócios, que é o que eu atendo. Esse empresário, ele tem um perfil de empreendedor. É o cara que, se 8 horas de trabalho por dia não basta, ele vai lá e trabalha 12. Se 12 não basta, ele trabalha 16. Né? Se 5 dias por semana não basta, ele trabalha 7. É braçal, né? E se só o serviço não servir de sacrifício, ele sacrifica até a família. Então, esse é um cara que é o fazedor. É aquele cara que, diferente de uma grande empresa, a maior parte dos pequenos e médios negócios, Diego, ele nasce por um sonho. É diferente, ele não nasce por uma tese de investimento. Então, esse cara, esse empresário, empreendedor, que é o que eu julgo do analfabetismo empresarial, ele não sabe interpretar o negócio dele. Ele não sabe analisar o modelo de negócio dele. Ele não conhece as virtudes do modelo dele. Ele não conhece as deficiências do modelo dele. Ele não sabe interpretar economicamente o negócio dele. Ele não sabe interpretar financeiramente o negócio dele. Ele não sabe nem tão pouco se ele está ficando mais rico ou mais pobre. Não, ele não sabe nem o que é um modelo de negócio. Exato. Você vai falar modelo de negócio. O que é isso, modelo de negócio? Né? Então, ele sabe, né? Ele não entende, porque o modelo de negócio ele é algo tão importante para o empresário que ele coloca, na linha de negócios, por exemplo, o modelo é tão mais importante do que o próprio empreendedor. Modelo de negócio, eu diria para você que em qualquer negócio que você for fazer uma boa análise do seu modelo é tão importante, porque às vezes você tem um modelo de negócio ruim, tocado por líderes empresários excepcionais. Tô dizendo assim, o cara é inteligente pra caramba, trabalhador pra caramba, e ele trabalha e muitas vezes não tem resultado. Mas não é por falta de trabalho, porque o modelo é ruim. E aí a contrapartida também é verdadeira, que às vezes você pega um empreendedor que ele não é tão inteligente, não é tão trabalhador, mas ele consegue ter resultados excepcionais. Mas por quê? Porque o modelo de negócio dele é tão bom, é muito bom. Então, é verdadeiro. Sabe aquela... Você olha para o empresário e fala, nossa, como que... Tipo, tartaruga subindo em árvore, sabe? Você fala, como é que a tartaruga sobe em árvore? A tartaruga sobe em árvore. Se pegar a onda certa, se estiver no local certo, na hora certa, no momento certo, se todos os planetas estiverem alinhados ao mesmo tempo, a tartaruga sobe numa árvore. Então... E tem modelos de negócio que tem privilégio, modelos que não. Então, por exemplo, você pega um modelo de negócio de venda de purificadores de água. Que no meu negócio de purificador de água, o working capital, né? Se você não levar em consideração o working capital, você fala, vou dobrar faturamento. Mas como que você dobra faturamento se você não levar em consideração o working capital que você emprega? Porque eu tenho que comprar insumos na China, comprar insumos em Bangkok, na Tailândia, comprar insumos aqui no Brasil, juntar tudo isso aqui. China, por exemplo, a gente faz provisão para 6 meses. Paga antecipado 90 dias. Né? Se você vender a mais, ferrou, porque vai faltar produto. Não tem jeito para mudar o forecast de uma hora para outra. Né? Vendeu a menos, encalhou. Cara, então você precisa ter um planejamento de venda muito certeiro, um controle do working capital, do capital que você utiliza, porque tem a parte de insumos, depois tem a parte de venda. Esses insumos viram produto. Produto eu tenho que vender com prazo. Verdade. 30, 60, 90 dias. E aí, dependendo se você não faz o cálculo hoje, por exemplo, Selic 15, né? Selic está batendo 15 hoje. Então, se você faz desconto de duplicata, desconto de recebíveis, antecipação de cartão de crédito, você vai pagar em torno de 25%, 30%. Então, a hora que você vai ver o teu LL, o teu lucro líquido, né, no teu DRE, foi para o espaço. Total. E tudo isso, assim, você falou aqui, né? Eu estou anotando. Você falou assim, que um cara excepcional,
em um modelo de negócio ruim, ele não vai performar. E um cara ruim no modelo de negócio bom, muitas vezes performa, porque o modelo é bom. Exato. Então o modelo de negócio é rei. Soberano, legal. Então fala para nossa audiência aqui quais são, sei lá, os 2 ou 3 pontos que todo empresário deve observar no modelo de negócio para saber se o modelo de negócio dele é bom. Vou explicar para você. Só concluindo o analfabeto empresarial. Então, esse analfabeto empresarial, Diegão, é aquele cara que vive. Ele simplesmente vive o negócio dele, mas ele não tem uma interpretação clara do que é verdadeiramente o negócio dele. Então ele não sabe nem quanto que ele ganha, porque faz aquela mistureba, pessoa física com pessoa jurídica, balanço patrimonial que muitas vezes pega da contabilidade e não bate com aquilo que verdadeiramente é na prática, sabe? E eu acho que esse analfabeto empresarial é um perfil muito sofredor. Ele cansa do operacional, ele cai naquelas conversinhas, você tem que sair do operacional, aquelas conversinhas mole. Isso é uma furada. Eu sei que você também não gosta desse tipo de discurso. E, cara, ele cai por quê? Porque ele está fragilizado. Ele muitas vezes está cansado. Por quê? Porque o que cansa o empresário? O que cansa não é o trabalho. O que cansa é o estresse. O que cansa é esse peso em demasia psicológico que muitas vezes esse empresário tem. Então, eu luto pelo fim do analfabetismo empresarial no Brasil. Tá? Por quê? Porque eu também sou um deles, cara. Você veio de lá, né, meu? Meu. Só que, Diegão, eu descobri isso há 15 anos atrás. Eu empreendo há 36 anos, cara. Se eu tivesse descoberto isso, eu teria feito 10 vezes mais. E o tempo conta muito. Descobrir isso com 40 e poucos anos, descobrir isso com 30, cara, faz muita diferença. Tá? Então, voltando agora para a pergunta que você me fez, Diegão. Eu te fiz aqui a seguinte pergunta, né? Para falar para nossa audiência, quais que são os 2, 3 pontos ou lugares ou estratégias, enfim, que nossa audiência aqui, o pequeno empresário, deve olhar para saber se ele está em um bom modelo de negócio ou em um modelo de negócio ruim. O que ele tem que observar? Então, por exemplo, eu vou te falar no meu negócio de venda de purificadores de água. Tá? Venda de purificadores de água. Vender um purificador de água. Qual é a margem de contribuição que eu tenho na venda de um purificador de água Roquem? A minha margem, quando eu vendo da fábrica para o meu franqueado, minha margem de contribuição é 20%. Então, ela é uma margem de contribuição muito curta. E ele toma capital, porque eu preciso tomar capital para fabricar, tomar capital para deixar esse produto no meu estoque, tomar capital para logística, tomar capital para financiar a venda para o meu franqueado. Então, aí você vai dizer, eu quero dobrar a venda. Então, mas espera aí, dobrar a venda significa dobrar o working capital. Tá? E eu não estou falando que esse modelo é um modelo ruim, mas se você tiver com um produto financeiro adequado. Mas eu estou em conta garantida, eu estou conta garantida, eu estou com limite tomado, eu estou com desconto de duplicata, eu estou com endividamento de curto prazo. Aí eu vou falar para você. Você está com um negócio descompensado no teu modelo. Você vai ter muita dificuldade. Por quê? Porque é um negócio tomador de caixa. Esse é um negócio meu. Um outro negócio, estou te dando através de exemplos isso. Meu modelo de locação. Tá? O modelo de locação, do ponto de vista econômico, é maravilhoso. Então, por exemplo, eu alugo um filtro para você por R$100 por mês. Aí eu tenho 65% de margem de contribuição. Putz, maravilhoso, né? Bom. Só que, quando eu te alugo para você me pagar 100 por mês, eu tenho que ter o desembolso do quê? O custo do filtro para você, que vai na tua casa. Eu tenho que ter o custo da venda, porque tem que ter alguém para vender para você. Eu tenho que ter o custo da instalação, certo? Então, imagina, e você vai me pagar R$100 por mês. Vamos supor que, hipoteticamente, o custo dessa venda custa R$1.200. Então, em tese, vamos falar assim, em 12 meses retornaria o capital para você. 18 meses do net retorna o capital para você. Em termos de payback, é maravilhoso. Rápido. Entendeu? E ele tem uma curva de perpetuidade no recebimento dessa alocação gigantesco. Só que, cara, qual que é o problema?
O problema é que tem uma exposição de caixa muito forte. Então eu vou vender, bom, hipotético, tá? 1.200 cada filtro. Então se eu vender 10, eu tenho 12 mil. Tá, mas quanto que eu tenho de parcela no primeiro mês? Nada. Eu desembolso 12, não tenho nada. Aí no outro mês eu vou vender 10 de novo. Eu preciso mais 12 mil para receber quanto? Para receber 1.200. Eu já estou acumulado 24, recebi só 1.200. No outro mês, eu tenho que colocar mais 12. Tenho acumulado 36. Só recebi quanto? 2.400. Então veja que tem uma exposição. Quando você desenha isso graficamente... Uma curva, né? Uma curva. Então você tem uma exposição de fluxo de caixa muito grande. O modelo é ruim? Não, o modelo é muito bom. O modelo é muito bom. Então você vai ver, eu recebo 1 milhão e pouquinho de aluguel, tá bom? Puta, mas dá quanto o net? O net dá 650 pau por mês. Você está recebendo, sei lá, próximo de 8 milhões por mês de margem de contribuição. É um bom, né? Excelente negócio. É muito bom. Do ponto de vista econômico. Só que do ponto de vista financeiro, tá? Ele é horrível. Por quê? Porque ele te abre uma exposição de caixa muito grande. Se você, por exemplo, se você tem um modelo que você acelera demais a vendas, quebra a empresa. Quebra. Entendeu? E quebra vendendo. Então, tô te falando... E quebra vendendo. Quebra vendendo. Muito. Muito. Aí, por exemplo, agora vamos no meu negócio de educação. No meu negócio de educação. Qual é o CAPEX do negócio de educação, o investimento do negócio de educação? Você tão bem sabe, não tem CAPEX. Não tem. Não tem investimento. É intelectual. Então, por exemplo, eu atendo com a AutoScala, que é meu outro negócio de performance em vendas para consultório médico. Eu entro no consultório médico para vender. Que é bom pra caramba. Cara, dá muito resultado isso aí. Esse negócio da AutoScala, EBITDA de 50%. CAPEX, zero. E meu cliente que é atendido, que é o médico e principalmente cirurgiões plásticos, médicos que vendem high ticket, esses médicos, o cara começa o negócio dele, sai da faculdade, não precisa nem ter RQN, nem ter feito residência. Se ele for um cara com cabeça de empresário, ele começa bombado, absoluto zero. Não precisa nem ter consultório, Diegão. Porque o CAPEX disso aí, quanto que é? Zero. Então o modelo é muito bom. Por isso que médico muitas vezes faz desaforo com o negócio tolera um monte de desaforo e ele ainda ganha dinheiro. Faz um monte de bobeira. Exatamente. E tem dinheiro. Margens grandes, entendeu? Mercado demandante, tá? Que demanda muito. Existe uma parte de demanda muito grande e os caras que sabem se destacar e vender, que é o que eu faço com os médicos que estão junto comigo. Eu ajudo o cara a vender. Aí a gente leva pra frente. Cara, a gente dobra faturamento sem colocar um centavo a mais. Triplica faturamento sem colocar um centavo a mais. Então eu tô te dando exemplos de modelos de negócio. Não é porque, Roquem, negócio de venda de produto de 20% é ruim de margem. Não. Ele tem uma estrutura de capital. O negócio de locação, 65% de margem. É maravilhoso. Mas tem um produto financeiro adequado para esse modelo de negócio. Então, o game, ele tem que estar ajustado àquilo que o empresário pode fazer. Então, por exemplo, um modelo de negócio de treinamento, que a gente está vivendo. Cara, é só fazer. É subir na bicicleta e pedalar, e vamos vender, e vamos vender, e vamos vender. Mas fazer assim também, né, Hélio? E que legal aqui você trouxe aqui pra gente. Um médico que sai da faculdade, ele não precisa de algumas coisas, porém ele não tem cabeça de empresário. Não. Não tem cabeça de empresário. E isso não é só o médico. Né? Mas falando do médico, ele não tem cabeça de empresário por quê? Porque a faculdade não ensina, porque de repente ele também não tem uma referência médica que é empresário, sobretudo que no Brasil a gente sabe que vários hospitais e grandes redes por trás não tem um médico, tem um empresário que contrata o médico para trabalhar para ele. Né? Por quê? O que é? Qual que é a origem disso aí? Eu agora estou lá na BAPS, né? Vamos lá. Na BAPS é o Congresso de Cirurgia Plástica. E conversando com os médicos, eu vejo uma característica assim. Médicos que faturam abaixo de 500 mil não pensam em vendas como empresário. Médicos que faturam acima de R$1 milhão, eles pensam em vendas como empresário.
Boa. E eu vou dizer uma coisa, pensar como empresário e pensar como vendedor tem uma diferença gigantesca. Ah, é? É claro. Como é que é? Qual que é a diferença de pensar como empresário e pensar como vendedor? Pensar como vendedor é comunicação interpessoal, é daqui para lá só. Pensar como vendedor é montar uma estrutura e um time de vendas capaz de executar uma máquina de vendas. E aí nós estamos falando em processos de venda. Uma coisa é olhar vendas do ponto de vista da persuasão e da influência. Apenas transacional. É uma coisa transacional. Tá? Isso é um pensamento muito superficial para um médico. Por quê? Porque um médico que quer faturar acima de 1 milhão, acima de 2 milhões ou 3 milhões, como a gente tem vários colegas nossos lá no Clex, o cara tem que ter time de venda. O cara precisa ter uma estrutura de venda. Estrutura de venda é uma gestão profissionalizada de venda, não um analfabeto empresarial. E o que eu vejo é que esse médico que fatura abaixo de 500, ele tem um perfil muito parecido com o meu. É um analfabeto empresarial. Por quê? Ele não entende o modelo financeiro e econômico dele. Ele não entende como cresce, que é vender do ponto de vista do vendedor, e não entende gente ainda. Entendeu? Aí é óbvio que ele esforça e fica no limite da capacidade dele do atendimento, que vai bater quanto? 500 pau. Eu te falo, é mais ou menos 500. 500 conto, qualquer vendedor, qualquer médico vendedor faz. 500 mil? 500 mil faz. É só ele ser um pouquinho engajado que ele faz. Agora, fazer 1 milhão, não. Fazer 2 milhões, não. Fazer 3 precisa de time, precisa de gente, precisa de uma máquina de venda, precisa ter gestão, precisa ter gente. Para ter cadência, né? Previsibilidade. Claro. Aí nós estamos falando em produzir pessoas. Porque quando você tem uma empresa pequena, Diegão, eu até nas redes sociais eu falo que precisa ter comando. Eu gosto disso, tá? E eu gosto quando eu vejo que aparece pra mim, né? Pô, te sigo lá, do nada aparece um japonês falando de comando. Como assim comando? Qual que é a empresa que tem que ter comando? Eu vou dizer assim, eu vou tentar me aprofundar um pouquinho mais no conteúdo, tá? Tá, desce aí pra gente. Empresas médias e pequenas normalmente têm limitação para contratação de funcionários, tá? Por conta do tamanho do faturamento e da estrutura da empresa. Então, normalmente, empresas pequenas contratam empregados de R$5.000 abaixo. De R$5.000 abaixo é perfil júnior. Júnior significa básico. Júnior significa que é a mão de obra entrante no mercado. Júnior é o verdadeiro tarefeiro. E tarefeiro não é no sentido de que ele executa a tarefa, é no sentido de que nem a tarefa ele executa direito se você não acompanhar. Porque esse empregado abaixo de 5 mil, ele é o que o mercado paga. Ah, não, eu não sou júnior. Então, se você não é júnior, você ganha 15, 20 mil. Um sênior vai ganhar acima de 20 mil. Um pleno acima de 10 mil. Se você ganha 5 mil para baixo, você é júnior. Não adianta você falar outra coisa para mim. Por quê? O que é valor? Valor é quando tem alguém do outro lado que paga. Ah, minha casa vale 10 milhões. Tá bom, beleza, mas quem compra por 10 milhões? Ah, não, o pessoal paga 5, então o teu valor é 5. Ah, minha empresa vale 100 milhões. Tá, a valuation é 100? Tá, mas quem paga? Só tem valor realmente se tiver alguém que paga do outro lado. Então, quem é que está pagando 5? Quem está pagando 5, se você ganha 5, você é júnior. E tem gente que fica ofendido que eu falo isso. É porque, assim, ficou ofendido porque de repente não sabe a diferença. Exato. Do colaborador que não só veste a camisa, mas que, além de fazer o que foi delegado para ele fazer, com excelência, sem dar retrabalho, ele traz coisas novas para a empresa. Então, mas ele é mais uma cabeça pensante. Esse aí não é de 5 mil. Isso não é de 5 mil. Não é então a galera que está assistindo a gente aqui, que eventualmente está na CLT, quer empreender, mas quer ter uma ascensão, porque o que eu acredito? Eu acredito que o colaborador, que ele consegue fazer aquela empresa ter mais resultado com a presença dele lá dentro, fazer mais dinheiro, crescer, ele está trilhando um caminho para ser apto de abrir seu próprio negócio. Claro! Então, ó, tem gente que fala que eu xingo, né? Tem uns que falam assim, pastel de frango, senzala já acabou, jeito de falar, não vai falar, não sei o quê. E, cara,
Meu diretor financeiro, meu braço direito, sênior, ele começou como júnior. Quantos Há anos? 25 anos lá atrás, ele era mais um dos menininhos que entrou pra trabalhar comigo. E, no entanto, virou o quê? Meu braço direito financeiro. E você acha que eu tô tratando isso pejorativamente? Não! Essa galerinha que tá entrando, eu tenho que ficar de olho, assim, ó. De olho, mas de olho. Primeiro, nas tarefas que ele tem que fazer, eu tenho que deixar muito claro o que tem que fazer, como tem que fazer e quando tem que fazer, e ainda por cima eu tenho que acompanhar, porque não pode deixar sozinho. Aí você fala, mas tem que ficar em cima? Tem que ficar em cima, porque senão você vai falar assim, você vai ter aquela reclamação que eu falo para aquele funcionário lá, ele não me obedece, já corrigi 10 vezes, não funciona, e você vai virar mais um reclamão, falando que o problema está no funcionário. O problema não está no funcionário, o problema está em quem? Está no empresário. O cara de 5 mil, ele é o que é. Não tem iniciativa, não tem criatividade, não tem liberdade de tempo. Quem fala sou eu que mando. Ele não tem capacidade de entender isso ainda. Se ele tivesse a capacidade de entender, ele não ganharia 5. Aí o empresário que não entende isso aí que você tá falando, ele fica na mão do colaborador. Aí que nem sabe trabalhar. Aí nem treina o cara. Nem ensina o cara. Aí eu vou falar uma coisa, porque se você você quer que o cara tenha iniciativa, proatividade, criatividade, gerencie bem o tempo, faça devolutivas, então paga mais. Concorda não? Paga mais, porque remuneração tem que ser compatível com a responsabilidade, tem que ser compatível com a entrega. Você paga 5, quer entrega de quanto? Então, para mim, é o seguinte, essa coisa tem que andar bem alinhado. Remuneração, responsabilidade e entrega. Tarefeiro é tarefeiro, júnior é júnior. E esse é o primeiro ponto. 90% é isso, não faz nem o que tem que fazer direito. Agora, tem umas joias que aparecem no meio. Tem. Quais são? É essa joia que vira diretor, cara. Aí eu fico de olho, aquele cara que tem um grau de iniciativa maior, tem um comportamento diferente. Esse é o cara que vai estar comigo. E eu não preciso acertar em muita gente. Não precisa. Eu não preciso acertar, eu preciso acertar 3 pessoas, 4 pessoas ao longo de 10 anos. Não precisa ter 11 Messi no time. Não. É só um. Um só. E faz uma diferença muito grande. Por isso que eu acredito muito nessa galera, mas eu não sou um iludido. Não me iludo. Hélio, e eu concordo, tá? Eu concordo muito com isso, né? Que você falou, por exemplo, o empresário vive reclamando do time, que o time não faz, que o time não tem iniciativa. Porra, cara, se o teu papel de treinar o time você não faz, como é que você tá reclamando do teu colaborador? Se o seu papel de delegar, acompanhar e treinar e capacitar de forma recorrente, você fala para a empresa, cara, você tem que fazer pelo menos uma reunião de cultura mensal com o seu time para estar na cabeça deles, para eles viverem a cultura. Que o time não vive a cultura, como é que vive se você não fala? E se você não fala, significa que nem você vive. Não é verdade? Que o analfabeto empresarial não entende isso. Ele não entende isso, mas a gente está aqui para trazer a verdade nua e crua, porque é muito fácil terceirizar a culpa do insucesso do negócio, mas o insucesso do negócio está totalmente ligado ao insucesso do empresário como empresário. A gente acredita aqui em quê? E a nossa audiência, né? Eles compraram isso aqui, vou te passar também. A gente acredita, Hélio, aqui que empresário é uma profissão. Claro. E vai muito de encontro com o que você está trazendo, né? Eu até fiz um link aqui. Por que empresário é uma profissão? A faculdade te entrega um diploma de mestrado, doutorado, de um MBA. Legal. Você tá um diploma seu lá. Você pode fazer faculdade, pode ir para Harvard. Mas no dia que você decide abrir um CNPJ e pretende crescer aquele negócio, o que te chancela não é seu diploma, é o lucro. Porque é uma empresa com fins lucrativos. E a gente acredita também que aquela empresa que não tem lucro, ela perdeu a essência da sua finalidade de nascimento. Porque pensa assim comigo, como que eu abro uma empresa com fins lucrativos e eu não tenho lucro? Se a gente faz uma conta, uma fórmula de 3 de divisão, enfim, significa que aquela minha empresa está performando somente para alimentar a Receita Federal.
Porque, independente se eu tenho lucro ou não o lucro, o que a Receita faz todo mês? Vai pegar a parte dela de impostos. Então, no frigir dos ovos, esse empresário que não entendeu que ele tem uma profissão, que ele tem que se ver como uma profissão, ele se torna mais sócio da Receita Federal do que do seu próprio negócio. Claro. E quando ele entende que ele tem uma profissão, ele chega lá no seu Instagram e manda mensagem pra você. Hélio, como é que é isso aí que você tá falando? Como é que eu posso aprender mais contigo? Esse empresário, ele senta na cadeira de aluno e vai aprender com um empresário. Porque empresário aprende com empresário. Empresário ele não precisa ficar 4 anos em uma faculdade para aprender. Me fala aqui, fala para nossa audiência, quais são as suas formações acadêmicas? Fala aqui, fala pra galera. Bom, eu sei limpar peixe, vale? Fala aí. Vale. Eu sei limpar peixe. Que mais? E vender. Eu sei ler. Escrever. Acho que parou aí. Não, mas fala a formação. Eu quero a formação de faculdade. Fala da faculdade. Até o primeiro. Que faculdade? Eu não tenho. Você tem, cara. Não, eu não tenho. Não faz. Como é que é assim? Você tem quantos franqueados você tem? Hoje a gente tem em torno de 150, mais 50, 200. 200 franqueados. 10 bilhões acumulado em faturamento. Não tem como você não ter uma faculdade. Eu tenho. Eu fui educado. Então vamos desconstruir isso aqui. Eu tô te provocando aqui. Sabe por quê? Porque tem um inconsciente coletivo no Brasil que fala que o cara precisa fazer a porcaria de uma faculdade. Eu concordo que o ensino ele é legal, tem que ter. Mas ele não é... Ele é importante, ele não é determinante. Eu vou fazer um disclaimer aqui, que é muito importante, até porque as pessoas não entendam e sigam o meu exemplo. Porque eu não quero que sigam o meu exemplo. Eu também não quero, mas a gente tem que desconstruir isso na cabeça dessa galera. Eu vou fazer um disclaimer que é o seguinte. Eu tenho 3 filhos. 3 filhos. Todos os meus 3 filhos estudaram nas melhores escolas do Brasil. Um estudou fora, estudou nos Estados Unidos. Cada um custou no mínimo 1 milhão a faculdade deles. Então eu sou um cara que acredito muito na educação. Apesar de eu não ter formação acadêmica e ter ido pelas vias formais de educação, eu sou um cara que acredito demais no processo de educação. Eu também. Tanto é que eu invisto na educação dos meus filhos. Só que no meu caso, por exemplo, eu segui numa veia um pouco contraditória, que é, eu trabalhei na feira, comecei a trabalhar com 9 anos, parei aos 20 anos de idade. 10 anos de idade. 10 anos. Durante 10 anos eu fiquei na feira. E, cara, eu parei de estudar porque quando eu tinha 9 anos de idade, minha mãe morreu. E um pouquinho antes, Diego, da minha mãe morrer, ela recebeu alta dos médicos para ir para casa morrer em casa. E eu vi uma cena, Diegão, que isso aí me acompanhou o resto da minha vida e me acompanha até hoje. Eu vi minha mãe chamando os vizinhos e fazendo um discurso assim para os vizinhos. Ela chorava, falava para os vizinhos que ela ia morrer e ela pedia para os vizinhos ajudar meu pai a cuidar dos 3 filhinhos dela. Eu tinha 9, minha irmã tinha 8, meu irmão tinha 2. E eu ouvi ela falando aquilo para os vizinhos. E aquilo ficou no meu subconsciente, que eu tinha que ajudar meu pai. Aí minha mãe morreu, meu pai mudou para São Paulo, virou feirante, e eu queria ajudar meu pai. Eu comecei a trabalhar na feira no final de semana, e depois eu comecei a ir em tempo integral para poder ajudar. Aí com 15 anos que eu estava fazendo, tinha acabado de fazer o primeiro grau, fui para o primeiro ano de ensino médio, aí cara, não aguentei. Cansou. Eu não aguentei por conta do horário. Eu acordava 1h e chegava 3h da tarde todo dia, cara, de terça a domingo. Aí eu não aguentei, peguei e parei. Entendeu? Então essa é minha formação acadêmica, apenas o primeiro grau. Mas isso não significa que eu não me preparei ao longo da minha vida. Eu estudei muito. Eu viajei o mundo atrás das melhores práticas. Li tudo quanto é livro, né? Porque hoje é muito fácil você ser um autodidata, sabe? Mas há 30 anos atrás, cara, você é bem mais novo que eu, mas há 30, 40 anos atrás não dá, era difícil você ser um autodidata. Porque não tinha tanto acesso. O acesso que a gente tinha era acesso a livros, não tinha Google, YouTube, não existia absolutamente nada disso. Então, o meu conhecimento é muito específico para as coisas que eu vivi como empresário.
E eu, cara, e vou falar uma coisa assim, por que eu trabalho tanto voltado para a educação empresarial hoje e luto pelo fim do analfabetismo empresarial? Porque eu sei que a ignorância mata. O desconhecimento mata. O desconhecimento é sofredor. O desconhecimento traz penalidade, te dá pênaltis gigantescos na tua vida. Então eu faço isso porque, primeiro que eu tenho uma satisfação muito grande, quando eu pego um mentorado meu e o cara fala, pô, Hélio, cara, uma aula já valeu por tudo. Cara, com uma aula eu vi minha perspectiva mudar de uma hora para outra. Isso não tem preço. Cara, fala pra mim, o que paga isso? Isso não tem preço. Não tem, não é dinheiro que paga, cara. Por quê? Mas por que eu sinto tanta satisfação? Porque eu sou o cara na minha frente. Eu me enxergo no cara. Então, eu sei o que é tirar uma empresa do absoluto zero, entendeu? E levar para uma empresa de mais de 100 pau. Eu sei o que é isso. A limitação de recursos, a limitação de tempo, a limitação de conhecimento. Cara, eu sei. O pequeno e médio empresário, ele vive num cobertor curto, cobra a cabeça, descobre o pé descobre a cabeça, entendeu? E ele é assim. É desse jeito. E essa labuta pode ser mais suave. Não precisa ser tão difícil. Não. Cara, eu sofri tanto, Diegão. Sofri tanto, cara. Conta pra gente aqui um pouco desse sofrimento, cara. Quais foram, assim, os 2 maiores desafios que você passou nessa jornada? Cara, só pra você entender. Ó, vou te contar um pedaço, tá? Conta aí. Eu cheguei a ter controladoria com área de... Você é contador. Controladoria dentro da minha empresa com 10 contadores dentro, velho. Baita controladoria. Pra quê? Pra quê? Tudo quanto é KPI você tinha. Liquidez seca, liquidez o quê? IGP. Cara, tinha tudo. Parecia empresa listada em bolsa. Mas na verdade, sabe pra que ele servia? Nada. Só burocratizava. Só vaidade, só ego, só dinheiro jogado fora, só tempo jogado fora. Porque eu recebia aquilo, não sabia interpretar absolutamente nada. Nada. E, cara, principalmente as pessoas, meus amigos, sempre vão me ver muito como um vendedor, né? Porque eu sou enviesado por venda. Sempre eu sou enviesado por venda porque eu nasci no mundo das vendas. Então, toda vez que você vai me ver vendendo. Só que, cara, se eu tivesse uma visão financeira que casasse com vendas, velho... Aí, meu, eu tinha feito 10 vezes mais, Diego. Um Godzilla, né, cara? Por quê? Porque o vendedor, ele é o fazedor. Ele, desculpa eu falar assim, mas... Você tá em casa aqui, tá? Cara, me perdoa eu falar assim. Sem cortina aqui, por favor. O vendedor, ele ganha de uma certa forma muito fácil. O perfil que nem eu, hunter. Sou farmer. Sou um perfil de hunter. Ganha muito fácil. Mas o americano tem uma frase que ele fala assim: easy come, easy go. Fácil vem, fácil vai. Fácil vai. É assim que... E o americano tá certo. E, cara, se eu tivesse um lado estratégico financeiro que eu tenho hoje... amigo. Por quê? Perdeu muito dinheiro? Claro, pois claro. Perdeu? Perdi. E eu não tenho vergonha de falar não, cara. Até porque isso que me marca a minha jornada empreendedora, isso que me marca junto aos meus mentorados, aos alunos que aprenderam comigo, porque eu não sou um cara de Instagram. Eu não sou um boneco de Instagram feito para Instagram. Entendeu? A minha vida é a vida prática. Entendeu? Se você me olhar lá, você vai ver que eu me ferrei muitas vezes. Entendeu? Se eu te contar qual o meu programa de locação, o que eu fiz para montar o programa de locação, cara, eu era um desavisado, entendeu? Um analfabeto empresarial. Mas se eu soubesse, cara, o que eu sei hoje... Você teria avançado quantos anos, Hélio? Eu teria feito 10 vezes mais, Diego. No mínimo. Quanto que você hoje, pensando na perspectiva de que a gente tem aqui uma máquina do tempo aqui agora, e a gente aperta um botão, e volta 15 anos atrás, encontra o Hélio de 15 anos atrás, quanto que o Hélio de 15 anos atrás pagaria para ficar só um dia, aprendendo com o Hélio de hoje?
quanto que ele pagaria financeiramente. Velho, a gente paga 500 pau no Clex. Por ano, pode estar lá, 500 pau no Clex. Eu pago o meu conselho que eu tenho até hoje. Todos eles que pertencem ao meu conselho. Eu dou upside. Cara, você acha que eu não pago 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões para aprender aquilo que eu juntei? Pagaria, né? Ah, claro que eu pago. Porque o que é barato ou caro? É retorno, cara. Você com um dia, com o Hélio de 15 anos atrás, você mudaria a vida dele. Fato. Não tenha dúvida. Me fizeram essa pergunta e que eu tive uma granja quando eu tinha 14 anos de idade e deu muito certo e depois eu quebrei. E eu falei, mas eu ia saber da informação de quem eu era depois? Sim. Eu falei, cara, eu daria tudo, até minhas roupas. Mas infelizmente... Não tem como, né, cara? Só que você tá ajudando a galera hoje, pô. Ser crítico depois da ponte pronta é fácil, né? É fácil, cara. Steve Jobs falou isso, né, a ponte já tá pronta. Você criticar é muito fácil. Conectar os pontos depois é fácil. É fácil. Mas na hora... Meu amigo. Hélio, tô gostando, hein? Turmas, estão gostando do podcast aqui? Tá gostando? Tá gostando aí, galera? Tá arrepiando? Isso, cara, é quase um negócio espiritual aqui, né? Você que tá assistindo o podcast, se até esse momento você não curtiu aqui, ou pegou esse episódio, compartilhou, deixou seu comentário, significa que você não está no comando do seu negócio. E o fato de você não estar no comando do seu negócio significa também que você é mais um funcionário do seu negócio do que o próprio dono do negócio. Vamos falar sobre esse papo aí. Fala que eu te lucro. Fala que eu te lucro. Bora falar de lucro aqui. Vamos. Né? Vamos falar de lucro. Nós temos as nossas teses de lucro e é muito parecido, tá? A gente estava conversando no bastidor, no carro. A gente está gravando de Brasília. Aqui a gente está em Brasília, o Hélio veio para um grande congresso, palestrar, ensinar, né? Eu aprendo muito com médicos. O Hélio. Para médicos, né? Médicos e empresários, transformando a mentalidade dessa galera. Mas por que, Hélio? Por quê? Por quê? Por quê, cara? Por que cargas d'água? A maioria das empresas no Brasil não lucram. Por conta do empresário. Por conta do empresário que aceita não ter lucro. Em prol de outras coisas. Eu já fiz isso. Eu já negligenciei isso. E vou falar uma coisa assim. Por tudo que eu vi, cara, ao longo desses anos, o que é o empresário pequeno e médio? Cara, esse cara, o pequeno e médio, é o cara do all-in. Ele joga tudo o que ele tem em prol do negócio dele. O negócio dele ele não nasceu por uma tese de investimento. Nasceu por um sonho pessoal dele. Um sonho de mudar de vida. Quer dizer, o negócio dele é o meio pelo qual ele iria mudar de vida. É assim que nasce o negócio. Só que a hora que ele começa a executar este sonho, muitas vezes não é bem assim do jeito que ele pensa. O mundo, o que é você ser um empreendedor? Eu tenho uma definição para mim de o que é ser um empreendedor. Para mim, o empreendedor é o cara que faz coisas difíceis. Coisas difíceis? É o cara que faz coisas difíceis. Para mim, o empreendedor é o cara que coloca o dele na reta. É feio, né? Tosco. Mas ele é o cara que coloca o dele na reta. E eu não posso comparar com CLT. Porque CLT é como se você comparasse o empresário... Não são duas coisas iguais. Laranja compara com laranja. Laranja não compara com cachorro ou com macaco, não. Você tem que comparar duas coisas iguais. Então, para mim, o empreendedor é o quê? É o cara que coloca o dele na reta. Para mim, o empregado é quem? É aquele que coloca o do patrão na reta. Não é? É isso. É porque qualquer coisa de errado que ele fizer, é o CNPJ que paga. E o colaborador vai ter ali um seguro-desemprego, vai ter um auxílio, tem um FGTS. Se o empresário quebrou, deu ruim, tá com dívida, tem o quê? Porque um fumo, né? Se você pega conceitualmente, por que no meu caso, os empresários que se relacionam comigo, eles sempre vão ter uma diretriz muito clara. Empresa, não venha com esse discursinho de que foi feito para gerar emprego, que foi feito com função social, porque aqui, comigo, empresa foi feita para dar lucro para o dono. É para isso que existe a empresa. Primeiro vem o lucro. Depois vem as demais coisas. Então,
Se o empresário que me conhece, que vem para ter um relacionamento comigo, comercial, né, de mentoria ou de educação, sempre vai ouvir isso, porque é inadmissível aceitar não dar lucro. Então, inadmissível. Eu tô te falando assim, ó, eu abro uma empresa, eu tenho um CNPJ, normalmente o pequeno e o médio empresário é uma empresa limitada, portanto, o seu risco que você tem no seu CNPJ, se ele falir, ele pula para o teu CPF. Ah, quebrei, fali. Quebrou, faliu, vai pular para o teu CPF. Então você tem um risco. O empresário, muitas vezes ele está fazendo as coisas tudo certinho. Vem o fiscal, ó, isso aqui, ó, você tá errado, amigão. Te crava uma multa. E você não está locupletando em cima do fisco, não. Você fez um lançamento errado. Você interpretou errado, mas você vai levar uma multa como se você estivesse fazendo propositalmente isso. Você ser empresário no Brasil. Daqui a pouco vem agora a reforma tributária. Ixi. Daqui a pouco vem o split payment. Amigo. E aí? Como é que eu permito um empresário aceitar uma coisa inadmissível que é a falta de lucro? Porque uma coisa é prolabore. Prolabore não é lucro, prolabore é despesa. Se você olhar no teu DRE, prolabore está dentro da rúbrica de despesas gerais. Certo ou não, Diegão? Do ponto de vista contábil? Do ponto de vista contábil, o prolabore é a despesa, que é a remuneração do sócio que trabalha na empresa. Exatamente, se não trabalha não tem prolabore. Então, portanto, prolabore não é lucro, prolabore é despesa lá dentro do DRE. Aí, quando você vai para distribuição de lucro, vai lá no lucro líquido, ele não vê o empresário. Então, por exemplo, o empresário que vem comigo, primeiro eu quero saber, todo mês, você está ficando mais rico ou está ficando mais pobre? Essa é a minha primeira pergunta. E não tem jeito da gente sair da estaca zero se eu não entender se você está ficando mais rico ou está ficando mais pobre. Tenho que entender, porque isso vai ter que reverberar no teu balanço patrimonial. Que eu uso até um balanço que eu aprendi com o Ricardo Nunes, que se chama balanço turco. Como é que é? Balanço turco é o seguinte, o que é balanço patrimonial? Balanço patrimonial é aquele que os contadores, igual você, Diegão, cata assim, coloca no balanço, é a soma dos teus ativos e teus passivos, né? A gente fala assim, né? A turma sabe, é bom lembrar, né? Gente, eu fui contador por mais de 10 anos. Tive empresa de contabilidade, atendia o Brasil todo. Fui reconhecido como um dos melhores contadores do DF, mas a gente tava rindo, né? Mas quando eu comecei, não foi assim. Cara, comecei dando um passo, aprendendo no caminho. E o balanço patrimonial, se você não sabe o que o Hélio tá falando aqui, meu amigo, você tem que ligar amanhã pro seu contador e falar assim, eu tô te ligando aqui porque eu quero fechar a minha empresa, que eu sou um burro. Porque você tem que saber que você está abrindo um negócio e tem a ferramenta que vai te ensinar se esse negócio tem saúde ou não e você não está olhando. Então, o balanço patrimonial é a fotografia do estado atual naquele momento do negócio. É uma fotografia. É isso aí. Agora eu vou ensinar algo totalmente errado do ponto de vista do contador. Manda. Pode? É errado. Mas errado para quê? Dá resultado? Dá resultado. É pro pequeno e pro médio. Não é gambiarra, não é nada ilegal? Não é ilegal. Tá bom? Mas eu vou ensinar como é que eu controlo balanço patrimonial, é por onde eu sei se eu tô enriquecendo ou tô empobrecendo. Então vamos lá. Mostra pra gente. Vamos pegar um BP da Roquem. Um BP de 28 anos. Você acha que o BP da Roquem reflete aquilo que verdadeiramente ela é? Não, de jeito Quando eu vou lá na conta estoque, você acha que aquele estoque que tá lá tá tudo certinho? Não. Não tem um monte de mercadoria encalhada que não vende há muitos anos? Não tem coisa que eu não estipei do balanço ainda? Eu não joguei pra perda? Tem ou não tem? Tem. Tem um balanço de 28 anos, cara. Mas banco sabe disso, qualquer banco sabe disso. O cara bate o olho e fala, é óbvio. Não, e ele vai fazer uma análise horizontal e ele vai olhar e... Claro. Então, eu ensino a fazer o balanço patrimonial direito, que é o que o Ricardo Nunes me ensinou. O Ricardo tinha empresa de 12 bi. Aí eu, empresica de 100 conto, entendeu? Então, como que é o balanço patrimonial? Então, vamos pegar o DRE da Roquem. DRE somando todas as linhas de negócio, sei lá, deu hipotético, tá? Vamos lá, 500 pau de lucro. Lucro
no demonstrativo econômico, que é o DRE. DRE reflete a competência, certo? Então apareceu 500 lá no meu DRE, certo? Esses 500 vai misturar com os recebíveis que eu tenho do passado e com os recebíveis que eu tenho para frente, certo ou não? Certíssimo. Por quê? Agora eu vou pro financeiro, pra matriz financeira, que é o fluxo de caixa. Então esses 500 que eu tenho no DRE que tá pela competência, eu não recebi à vista. Recebi ele no cartão de crédito, dei duplicata, dei prazo, tá espelhado lá no fluxo de caixa. Na hora que eu olho os 500 que eu jogo pro fluxo de caixa, não mistura bate. com o passado, eu fico olhando e fico perdido, eu não consigo entender nada. Certo? Não bate. Porque uma coisa não conversa com a outra. O que faz uma coisa conversar com a outra? O balanço turco. Que agora eu vou te explicar. Quero saber, hein? Então vamos supor que, hipotético, tá claro? Para facilitar a conta. O que eu considero dentro do meu balanço turco? Então, por exemplo, eu tenho lá dentro do meu balanço patrimonial 20 milhões em ferramentais da Roquem. Ferramental, que é onde que eu compro o molde, injeto o plástico lá dentro, toma a forma do filtro. Tem lá 20 milhões de ferramental. Ele está espelhado no meu balanço patrimonial, certo? No meu BP, do contador. Sim. O meu balanço turco eu tiro fora. Tira. Por quê? Porque isso, numa liquidez forçada, não vale nada. Tipo assim, por exemplo, quando eu comprei, paguei 20 milhões. Mas você vai fazer uma liquidez forçada, aquele bens de direito, você não vende nem a valor justo. Você vai é de valor banana. De sucata, exato. Esse é o princípio, moçada, tá entendendo? Esse é o princípio. Tá, mesa, cadeira, que tá ativado lá, no meu imobilizado. E aí? Quanto que vale? Essas mesas aqui, as cadeiras, computador, essas câmeras aqui, pagou um absurdo. Pra esse auditório aqui, sei lá, custou 100 conto. Quanto que tá? Quanto que vale no valor de liquidez forçada? Não, vale muito pouco. Vale nada. Vale o OLX. Exatamente, vale nada. Então eu não considero essas coisas no meu balanço. O que eu considero no turco? Saldo de caixa, certo? Saldo de caixa. Eu vou olhar nos saldos de conta corrente. Quanto tem cada conta corrente aí? Tem tanto. Tá? O que mais? Recebíveis que eu não descontei. Quanto tem de cartão de crédito que não está descontado? Quanto tem de duplicata que não foi descontado? Não foi descontado. Mas eu já considero lá dentro. Já considero porque está no financeiro. Ele saiu no econômico, no DRE, saiu no financeiro, no fluxo de caixa, e no meu balanço patrimonial, como ele não foi descontado, ele está considerado lá. Mas em uma liquidez forçada, ele funciona. Ele funciona porque ele tem valor. Ele tem valor. Tem valor, claro. Tô contigo aqui, tá? Claro. Tô contigo. O que mais eu considero como ativo? Meu estoque. Sim. Meu estoque é valor de custo. Quanto eu tenho de estoque? Mas qual é o estoque? Não é aquela quinquilharada do caramba que eu tenho lá no meu estoque. Não. Só os itens que eu vendi nos últimos 3 meses. Boa. Se eu vendi nos últimos 3 meses, tá no meu BP. 4 meses, não considera. O Rogério, o meu braço direito financeiro, faz isso. Tira, Mac. Não vai pro balanço turco, eu não quero. Tá? Só aquilo que eu vendi nos últimos 3 meses. Aí você considera valor de estoque. Então eu somei saldo de caixa, somei recebíveis não descontados, duplicado cartão de crédito, somei o estoque vivo. Esse termo também não existe, tá? Estoque vivo. Mas eu tenho essas nomenclaturas que é para o meu aluno não esquecer. Estoque vivo. Subtraio quanto eu devo para fornecedor. Que um pedaço daquela mercadoria que eu devo, que tá lá, eu devo. Tô pagando. Eu tenho que pagar. Então subtrai. Se não deve, tá errado. Certo? Né? Se não deve, tá pagando à vista. Isso. Então, eu tenho uma parte de estoque que eu devo. Subtrai o estoque, eu tenho um saldo. Hipotético. Vamos supor que esse saldo deu 2 milhões. Certo? Então, eu tenho 2 milhões. Então, esse é o meu primeiro D0. Então, eu tenho o saldo do meu balanço turco de 2 milhões, certo? No outro mês, no dia 30 eu fiz o corte. Dia 30 saiu o dia 1º o resultado. Quanto que eu tinha de BP? Quanto que era o meu BP? Meu balanço turco? 2 milhões. 2 milhões. Aí se no meu DRE deu 500 no econômico, esses 500 ele vai refletir no fluxo de caixa, então ele vai estar nos meus recebíveis, né? Na medida do tempo que eu tenho para poder receber, ou ele tá no meu estoque, porque eu posso ter exagerado na compra de estoque, que subtrai pela conta de fornecedor. Esses 500, se eu tinha 2 milhões no meu BP, gerei 500 de resultado, quanto que eu tenho que ter nesse mês? 2.500. Interessante, hein? Conta de cabeça.
cabeça, amigão. Aí, você vai falar o seguinte, 2 milhões é o saldo. Aonde que eu aceito, eu como pequeno e médio, e eu não fico olhando isso? A mutação dentro das linhas. Puta, foi mais para estoque. Aí é outra gestão do meu BP. Ó, saiu de saldo de caixa e então, mutou para estoque. Mais para estoque, eu tenho que estar olhando o meu giro de estoque, ver se tá bom, se eu tô inflando demais o estoque, o dia tá parado, qual que é o prazo que eu tô pagando e eu tô recebendo, qual que é meu ciclo financeiro para saber se tá fazendo sentido. Exatamente. Aí eu vou fazendo a mutação da onde vai o meu dinheiro, mas o saldo é 2.500. Boa. Assim que eu vou gerir. Então, eu faço a conta, Diegão, de cabeça. Não, mas é muito bom esse balanço todo. Então, e eu não sabia, tá? Cara, o cara que faz faturamento de... Tô falando 40, 50 conto, cara. O cara tem que fazer isso aí de cabeça. Tô falando 40, 50 pau de faturamento anual, o cara tem que fazer isso de cabeça. 40, 50 milhões. E aí tem que fazer de cabeça a matriz econômica. Por quê? O que eu tenho que decorar da minha matriz econômica? Faturamento. Ué, quanto que eu faturei? Imposto eu já sei quanto que é. Tá dado o imposto? Ué, eu faturei 2 milhões. Se eu tenho 20% de imposto, eu deduzo de 2 milhões 20%, eu tenho 1 milhão e 600. É só aplicar, né? É receita líquida. Quanto que é meu no caso do meu negócio tem CMV, custo de mercadoria vendida, ou no caso da indústria tem o custo direto. Eu deduzo meu custo direto que tá CPP, travado. Né? O CPP. Que tá travado, eu sei a minha margem de contribuição. Linha por linha de negócio. Então, o que é a margem de contribuição? A quantidade de dinheiro que eu tenho na mesa para poder pagar a minha despesa. Então, a primeira coisa que eu faço no meu programa de mentoria é fazer um setup na cabeça do empresário dessa matriz econômica e do balanço turco. Porque é inadmissível. Lucro tem que ter. Lucro tem que ter. Eu tinha 2 milhões de balanço patrimonial, no outro mês eu tenho 1 milhão e 600. Mas como isso? E normaliza, né? Mas como isso? Normaliza. Não, amigão. Eu viro um leão se acontecer isso. Não interessa. Lucro é obrigação. Eu tô falando assim, ó. Tá bom, eu coloco um Prolabore de 10 pau num CNPJ. Tá bom, 10 pau de Prolabore. Tá bom, mas quando eu abro um CNPJ com a tomada de risco que eu tenho, Diegão, quanto que é... Minimamente, só para eu colar meu CPF num CNPJ desse, quanto que eu tenho que ser remunerado? Pelo risco. É porque o cara tá com a cabeça na guilhotina, porra. Então, mas quanto que eu tenho que ser remunerado? Essa é a pergunta que eu faço pro empresário. Pro empresário que tá nos assistindo. Pô, tem todo esse risco. Quer que eu comece a trabalhar, falar de risco pra você? Se eu falar de risco pra você, você vai sentar aí e vai chorar. Porque tu é um maluco, velho. Tu é um maluco. O risco é até de ser preso. Ué, claro! Pois claro que é! E aí, quanto que paga? Vai! Quanto é que vale você colar o teu CPF no CNPJ? Quanto vale? Essa é a minha primeira pergunta que eu vou fazer pro empresário. Pra não ter lucro, vale a vida, né? Se é pra não ter, tá botando a vida em jogo, à toa. Diegão, eu peguei uma aluna. 2017 entrou em recuperação judicial. Nós estamos em 2025, ela tá em recuperação judicial ainda. Sabe o que aconteceu? O pai era dono da empresa, o pai morreu. Você sabe o que é isso? O pai morrer por conta do estresse. Isso acontece demais. Mas aí o cara entra em recuperação judicial, um bando de bandido, advogado bandido, juiz bandido, tudo bandido, gente bandida em volta. Comendo o fígado desse empresário. Não, e quantos, né? Isso é um caso, né? Eu jamais me esqueço dos empresários que eu ajudava lá nas consultorias, e uma vez sentou um cara na minha frente. Eu tinha um auxílio que a gente dava assistência para as empresas conseguir recursos de fundos como o BNDES. Aí na Caixa tinha o Proger, no Banco do Brasil tinha FCO. Eu cobrava entre 3% a 5% para preparar um plano de negócio com a viabilidade, porque eles pedem isso, né? Um calhamaço assim de tantas páginas, para mostrar que aquele negócio era viável, quantos empregos eu ia gerar, qual que era o efeito econômico naquele local. E lá o cara fazia um empréstimo de 1 milhão, 2 milhões, enfim, para equipamentos e tal, e eu pegava minha comissão ali e ajudava. Certa vez um cara conseguiu mais ou menos uns 50% disso para Caixa.
E no plano de negócio, falei, cara, você vai seguir? Vai. Aí a gente pegou um Canva do modelo de negócio, vai fazer isso, tal. Me montou um planejamento e o cara, pau na máquina. Uma semana depois, esse cara me aparece com a Land Rover no escritório. Uma Evoque. Ele andava de golzinho. Né? Uns 5 meses depois, esse cara me mostra um vídeo de ele numa lancha aqui em Brasília com as mulheres. Ele é casado. Tinha 2 filhos. Hélio, 2 anos, não passaram 2 anos, esse cara tá na minha frente chorando e eu avisei pra ele. Eu falei, cara, você tá fazendo bobeira, você vai perder sua família, você vai perder sua empresa, porque essa conta não vai fechar, cara. Como é que você faz um empréstimo pra sua empresa e você tá fazendo isso aí? E viajando, ele mudou todo o status de vida dele com o empréstimo. E um tempo depois, esse cara tava na minha frente chorando, porque perdeu a família, perdeu a empresa, tava com dívida e entrou em depressão. E esse cara hoje, ele não é mais empresário. E ele continua com a dívida dele. Isso é amadorismo empresarial. São mazelas. E irresponsabilidade. Esse é um caso. O que você tá me trazendo é outro caso. Que são dissabores que o empreendedorismo traz, cara. Pô, meu, se você é empresário, você tá passível a ter uma dívida. Super passível a ter uma dívida. E se você não tiver estômago pra gerir um momento de dívida, cara, você você morre, pô. Olha só. De estresse. Eu tô falando assim, ó. Situação do empresário. Vem, sofre uma autuação. Quanto que é a autuação? A autuação, ele estava errado. Mas não porque ele estava locupletando em cima do fisco. Mas ele estava errado. Fez uma escrituração errada numa empresa de lucro real. Aí é tinta. Então, uma multa de 5 milhões de reais. Tá bom. Aí, 5 milhões. Fiscal vem. Beleza. Tem fiscal corrupto no Brasil? Não, imagina. Eu pergunto pra vocês, tem fiscal corrupto? Imagina, um dos motivos de eu ter saído da contabilidade foi esse, eu não sei se eu aí o fiscal vem, seguinte, assim, a gente tem condição de fazer uma consultoria tributária e não sei o que, aquelas conversas. Você já sabe o que ele quer. Ou você que tá me ouvindo, você já sabe o que ele quer. Tá bom, aí, olha o dilema. Quanto? Uma consultoria por 300 mil reais. Uma consultoria por 300 mil. Pois é. Então vamos agora. Olha o dilema. Levo um ferro de 5 milhões ou faço uma coisa errada por 300 mil que pode me incriminar se alguém descobrir? E aí? Qual que você escolhe? Qual que você escolhe? Um ferro de 5 milhões ou um presente misterioso? Exatamente. E aí? Qual que você escolhe? Mas essa é a vida de empresário, meu. Cara. Guru de internet não sabe o que é isso não, Diegão. Sabe não. O cara, ele nunca teve um funcionário pra colocar ele na justiça, cara. Ele tá bom. E aí eu te pergunto, e aí, qual que eu escolho? É difícil, né, cara? É difícil. Esse é um dilema que o empresário fica. Ou não? Ué... Cara, você pega reclamação trabalhista, você enrola como empresário, sei lá, 1 ano, 2 anos. Você perdeu, migão, primeira coisa que o juiz, bloqueio judicial. Pau, garfou 100, 200, 300 mil da tua conta. E aí? Cara, aí eu pego esse tipo de coisa e falo assim, você vai ter que passar por isso. Bloqueio judicial. Você vai ter que passar por esse tipo de coisa pra você acreditar em mim que o lucro vem em primeiro lugar. Você vai ter que passar por esse tipo de problema pra acreditar que o lucro vem em primeiro lugar. Que primeiro você tem que ganhar dinheiro. Primeiro, ganhar dinheiro. E qual é o teu número pra topar todo esse risco que eu tô falando? Qual é o teu número? Porque aí nós temos um norte pra perseguir. Por quê? Porque você vai comprar uma mentoria, vai investir numa mentoria. Quanto que custa uma mentoria? 60, 120 mil, 200 mil? Tá bom, é caro ou é barato 200 mil? 500 mil? 500 mil, como a gente paga lá no Clex, tá bom? É caro ou é barato? Porque eu quero entender qual é o norte. Qual é o norte que eu e você não vamos perseguir? Porque a conta é financeira, amigão. Porque o que você compra numa mentoria? Você compra atalho, você compra tempo. Resultado. Você compra resultado, você compra experiência. Não só experiência boa, mas experiência negativa também. Pra não cair no mesmo buraco. Exatamente. Você compra melhores práticas, mas você também compra as piores práticas.
Ué, então qual é o nosso norte? Então vamos aqui, ó, nós dois aqui, ó. Vamos começar a nossa mentoria agora. O que é que vai calibrar a nossa mentoria, se vai dar ROI esse negócio pra você ou não? Porque se primeiro eu quero saber qual é o nosso norte. O que nós vamos buscar? Eu e você. Por quê? Porque a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou olhar o teu P&L, vou olhar a tua margem de contribuição, vou olhar a tua despesa geral, vou olhar quanto você tem de custo de serviço vendido, de CMV, vou tentar alongar essa margem, vou tentar diminuir despesa para que com o mesmo faturamento você ganhe mais. Essa é a primeira... não dá. Então eu vou falar o seguinte, nem começa. Mas tem que ter coração. Eu sei que tem que ter coração. E eu tenho que ter coração pelas pessoas que vão ficar comigo. É isso aí, cara. Pela responsabilidade que eu tenho. Cara, e posso falar, Diegão? O único lugar aqui no Brasil onde nós somos soberanos é na nossa empresa. É na nossa empresa. Total. Esse é o país que eu mando da minha empresa. Começou uma aguinha aí, gente? Elio, pegar uma aguinha aqui pra mim. Muito bom, hein, cara? Sou duro, né, Diegão? Você tá bom, hein, cara? Sou duro, né? Não, cara, você tá muito bom, tá muito coerente. Tá muito coerente. Tá muito coerente. É isso. Cara, sabe o que é, Hélio? Porque assim, quando você traz aqui pra mim, né, e você vem com essa linguagem de um empresário de verdade, né? Um empresário de verdade, né? O que é um empresário de verdade? Empresário de verdade é aquele cara que... Obrigado. É aquele cara que ele não aprendeu lendo, ele aprendeu vivendo. Esse é o empresário de verdade. É o empresário que está com a pele em risco, né? E é bom ter esse tipo de conversa, porque não é para todo mundo. Não é para todo mundo isso aqui. A gente não tá aqui gravando podcast para agradar as pessoas. Se não quiser gostar, tá tudo bem. Fecha aí, bloqueia o canal, não te quero aqui. Mas o empresário que entendeu o recado, esse cara vai ser ajudado. Esse cara vai ser ajudado, sabe por quê? Porque ele não é negligente. Ele entendeu o recado. Agora, o empresário que quer facilidade, ele vai comprar um curso de um empreendedor de palco, de um coach que vai prometer para ele um grande resultado de uma forma muito fácil, trabalhe da praia, saia do operacional, todo esse blá 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 que tem por aí, e ele vai comprar. Então, esse cara não é o cara para estar ouvindo aqui, né? É o cara que vai se frustrar muito rápido, porque ele não está aprendendo com quem viveu, ele está aprendendo com quem leu. Então, quando você traz aqui, por exemplo, o DRE, né? Você trouxe aqui, eu achei muito interessante, que você fala, e o cara tem um resultado no DRE, e legal, só que o DRE, ele mostra o quê? Que a demonstração do resultado do exercício mostra quanto que a sua operação está sendo eficiente para gerar lucro. Isso aí. Em um regime de competência. Aí a gente traz para o empresário que ele não entende, né? Ele não entende o que é regime de competência. Então, o que é regime de competência? O fato gerador é reconhecido no momento. Se eu vendi em 10 prestações, 10 parcelas de R$10.000, eu reconheço ali naquele momento as 10 prestações. É o financeiro. Que é o fato gerador dentro de um DRE, regime de competência. Não significa que aquele dinheiro entrou na minha empresa. Exato. Quando eu vou para DFC, que o Hélio trouxe aqui também, e eu gosto sempre de fazer esses highlights para nossa audiência eles entenderem, né? Porque a gente tem empresário de tudo quanto é tamanho aqui nos assistindo. DFC é a demonstração do fluxo de caixa. Ela traz o quê? Aquilo que de fato, efetivamente entrou no caixa. Aí o empresário, ele olha o DRE, tem lá o exemplo que você deu. Anotei aqui, R$500 mil, e ele olha DFC, tem 100 mil. Ele fala, cara, como que eu tenho lucro aqui e aqui eu só tenho 100 mil? E aí ele dá tilt, cara, ele buga. Então o financeiro é quanto que entrou, quanto que saiu, quanto que sobrou. E essa é a demonstração do DFC, que eu tenho que olhar ela frequentemente, para saber quanto que a minha operação está sendo eficiente para gerar caixa. Isso aí. Que para honrar as contas, honrar aluguel, folha de pagamento, enfim, tudo que eu pago daqui a pouco é o caixa que vai pagar. Mas o que vai me deixar rico não é o caixa, é o lucro. É isso aí. Né? Tô traduzindo aqui para nossa galera, e por isso que eu gostei muito, eu aprendi contigo, tá? Todas as vezes que eu falar do balanço turco, eu vou citar você, cara. Pode citar o Ricardo Nunes, que é o autor. Não, eu vou citar a cascata, você aprendeu com ele, mas eu aprendi com você, entendeu? Sócrates, Platão, Aristóteles, enfim, né? Eu aprendi contigo, pô. E eu aprendo muito aqui, tá? E, Diegão, e o balanço patrimonial, porque essa questão, né? Ele deu
500 de resultado, aí vai ver no fluxo de caixa, não bate. Por quê? Porque um pedaço desse mutou para onde? Mutou para o saldo de caixa, pode ter mutado também para estoque, certo? E aí quando ele muta para estoque, ele não percebe isso. E eu vou ser bem honesto aqui contigo. Pro empresário, esse empresário pequeno, empresário que fatura 100, 200, 300, 500 mil reais, empresário pequeno, fatura 500 mil reais por mês, o cara tá piquititito ainda, ele não tem que ficar olhando balanço patrimonial, cara. Não é... Pode ficar olhando balanço patrimonial, meu. Cara, vai olhar o seu... Duas demonstrações cruciais pra esse cara. DRE e DFC. É isso aí. Só que ele nem sabe o que é isso, Hélio. Esse é um problema, né? Ele não tem nem noção o que é isso. Como é que ele vai olhar uma coisa que ele não sabe? Vai olhar pra quê? Só pra olhar? E aí é o grande ponto. Então, o que quebra o empresário não é o imposto alto. Não é o financeiro. Não é nada. O imposto mais alto no Brasil chama ignorância. É isso aí. Porque quando você cobra lá 150 mil reais na sua mentoria, 200 mil, 300 mil, 1 milhão que seja, o empresário que não tem mentalidade, ele acha caro. Porque ele está olhando o preço. Ele não está olhando o valor que ele vai ter após esse preço. Porque tudo tem um preço, cara. Você tem 2 preços para pagar. Você vai pagar o preço do dinheiro ou do tempo. Hélio falou que 15 anos atrás, se ele soubesse que ele tinha voado muito rápido. Então, para andar mais rápido, tem que aprender com o empresário. Não tem como aprender com outra pessoa. Porque eu tenho certeza que 1 hora na sua frente, o cara que seja médico ou que seja um empresário do seu segmento ou não, cara, você vai mexer o ponteiro desse cara. Não tenha dúvida. Vai mexer o ponteiro. Então, quanto é que vale uma conversa de 1 hora? Quanto é que vale uma conversa de 2 horas? O Flávio Augusto cobrou 1 milhão em um almoço de 2 horas. E aí? Girou 9 milhões de retorno pro cara. E o Flávio é meu sócio. A gente abriu, ele falou, gente, a gente fez o almoço e agora cobrei 1 milhão. E aí, quando eu estava indo de bicicleta para esse almoço, eu até falei, ele falou que se sentiu um pouco de insegurança. Ele falou assim, mas 9 milhões, mais 1 milhão, tal, no almoço. Aí ele colocou na cabeça e falou, se não der ruim, eu devolvo. Só que ele deu uma estratégia tributária pro cara que só essa estratégia, fora as outras coisas, somente a estratégia tributária para esse cara que faturava 30 milhões mês, vai dar uma economia de 9 milhões para ele no ato. Foi caro ou foi barato? O que é caro ou barato? Né, cara? Então, esse drive do nosso momento agora, que é o nosso momento é o seguinte, tá tudo muito dinâmico. Ninguém tem mais tempo para perder. Ninguém tem mais tempo pra perder. Não tem. Então, para de andar com esse bando de Zé Ruela que fica falando um monte de besteira, né? Falando de bebedeira, de jogo de futebol, de política, e começa a conviver com o empresário que tá falando de sucesso, de crescimento, de um ambiente que vai fazer você crescer, e aí você vai ser um cara disruptivo no tempo. Porque enquanto pagar pra aprender, focar, você vai continuar na vala, cara, não adianta. É isso aí. E nunca Hélio, e o que eu aprendi é o seguinte, a gente tava conversando, e fez muito sentido pra mim, né? Que eu, também trabalhei na feira, cara, há muitos anos e isso é muito legal. Mas o mais legal é você ter me dito ontem que você fez vários all-ins na vida. Você falou, Diegão, eu já fiz muito all-in, cara. All-in. E pra muitos próximos passos, você vai ter que fazer um all-in. Quando você vai aprender com o empresário, você não precisa investir 100 mil reais na mentoria. Você pode investir 10, 20, 30, 40, 50, não importa. Mas o que vai definir se você vai ter resultado é entender uma coisa. Que a sua visão de crescimento, ela nunca vai caber na sua condição financeira. Isso é verdade. Não vai caber. Porque quando a sua visão de crescimento, ela encaixar perfeitamente na sua condição financeira, significa uma coisa, que a sua visão de crescimento não é uma visão confortável para aquele momento e não vai te levar para o próximo nível. A sua visão de crescimento sempre vai ser muito maior do que a sua condição financeira. É por isso que você precisa ser corajoso, disruptivo. O sucesso não é para os covardes. É isso aí. Puta, aprendi com você, hein, Diegão? Não é, cara? Eu aprendi com você. Isso é uma verdade mesmo. Todas as vezes que eu dei um passo para crescer, cara, eu nunca tinha condição, cara. Nunca. Foi assim comigo também, para montar a empresa, para montar os negócios que eu tive. Sempre foi dando um passinho um pouquinho maior. Um pouquinho maior. Quantas vezes vendi carro, quem anda de ônibus, nem tinha Uber naquela época. Cara, eu fundei a Roquem em 97. Em 1998, inteiro. E
Na metade de 1999 eu andei a pé. Olha aí, cara. Sem carro, cara. É isso. Entendeu? Acreditando no sonho. É isso Chega aí. arrepiando aqui você falando isso. É isso aí. Exatamente isso. E tem coisas pessoais que a gente... Eu lembro, assim... Coisas que afetam a gente moralmente, né? Tipo assim, Diego, você imagina, eu tinha vendido o meu carro, tinha vendido o carro da minha esposa. Um dia eu chego em casa, Diego, minha esposa com uma toalha enrolada na cabeça. Eu falei, amor, por que tá com a toalha? Ela falou assim, eu peguei piolho. Nossa. Eu falei, pegou piolho? Como assim? Eu peguei piolho andando de mototáxi, porque era mais barato. Porque eu uso aquele capacete coletivo, né? Ela pegou piolho. Aí, cara, a gente dá risada. Hoje a gente dá risada, né, dessas coisas, assim. Mas, cara, você se sente o pior dos homens. Moralmente, você vai lá pra baixo, meu. Demais. Entendeu? Então, é assim, ó. O prêmio para o empresário, eu gosto desse título. Fala que eu te lucro. É o lucro. É o lucro, meu. O lucro é a recompensa. O prêmio tem que ser grande, velho. Eu aguentar passar por tudo isso. Não, você... Cara, por um prolabore. Por não ter lucro minha empresa. Ou eu tenho um lucro que é uma mixaria. E aí eu não sou drivado pelo lucro. E aí se eu quero ganhar 1 milhão, 2 milhões por mês com a minha empresa, eu tô errado? Eu tô errado, é assim que as pessoas enxergam. Mas e aí tem que ficar com aquele discursinho de Instagram, que a empresa foi feita para gerar emprego, para gerar renda, não sei o que, barará, barará. Eu acho muito bonito tudo isso, mas... papo estadista, né, cara? Estadista. Pra falar a verdade, a empresa foi feita para dar lucro pro dono. Ué. O empresário tem vergonha de falar de lucro na empresa, pros colaboradores. Não divide. Ele tem vergonha de falar de lucro pra família dele. Porque a maioria das vezes é só ele de empresário em uma família. Cheio de gente que não é empresário e ninguém entende o que ele tá falando. E a hora que eu pego, por exemplo, um empresário que não tem de fundamento econômico e quer vender mais. Mas como é que você quer vender mais, cara? Você não entende o fundamento econômico do teu negócio. Nós vamos estruturar a venda de que jeito? Olha só, peguei uma empresa, margem de contribuição de 64%, CSV de próximo de 20%, custo de serviço vendido próximo de 20%, CFV, tá? CFV daria para aumentar pelo menos 30%, 40% a quantidade de cliente que ele atende. Despesas gerais na ordem de ele com, estou falando assim, margem de contribuição de 64% e despesas gerais 63%. A hora que eu deduz despesas financeiras, dando 15, 20 mil de prejuízo. 15, 20 mil de prejuízo. Aí ele, Hélio, eu tenho vários clientes no pipe. Cara, eu devo contratar um cara de vendas ou eu não devo contratar um cara de vendas? A pergunta. Eu conto ou você conta? Eu devo contratar porque já está negativo, Hélio. Falei, então tá bom, então vamos lá. Quanto que é o ticket médio aproximadamente que você vai vender? O ticket médio é em torno de 20 mil reais por mês. Quando eu pego um cliente recorrente, dá 20 mil reais. Tá, desconta imposto, desconta não sei o que, dá quanto de margem? 60% em média de margem, 64%, 60%. Beleza. Então, a cada 20 mil que eu trago, eu tenho 12 de margem de contribuição. Exatamente. Beleza, entendi quanto que me sobra net de um cliente que você me traz de 20, me sobra 12, eu entendi. Tá bom, mas quanto que custa o vendedor? Vamos lá. Um vendedor, então deixa eu falar primeiro, eu falei para ele. Deixa eu falar primeiro, o vendedor é um cara que tem que lidar com B2B, né? Tem que lidar com o comprador do outro lado. Um cara desse o PEC, o total comp dele, deve ser em torno de 5 a 10 pau. Senão não consegue conversar com o cara. Então a base fixa é isso. É isso? Isso mais ou menos isso, velho. Falei, mas ele faz a venda externa, tem que visitar o cara na rua? Tem. Falei, então tem um carro. Tem. Então tem que pagar almoço pra ele. Tem. Então tem que pagar combustível. Tem. Falei, então custa 15. Tem. Entendi. Aí, tudo bem que da margem está descontado já o CSV lá em cima. O CSV, quanto que custa por cliente? 25% de CSV. Lá em cima, está descontado já.
Falei, e o cara, para poder atender essa conta que você abriu, que vai cuidar do serviço prestado? Ele falou, vai custar uns 5 mil. Uns 5 mil, total. Porque o cara fica em loco. Falei, beleza, entendi. E é terceirizado. Falei, beleza, entendi. Então, um cliente no CSV lá custa 5 mil. Então, pera lá. Qual o tempo médio que demora para fechar um contrato desse? Ele falou, Hélio, o ciclo é longo. 6 meses. Então, o vendedor mais o cara que vai cuidar do serviço custa 20 mil por mês. Então, eu gasto 20 mil no mês, não entra nada. Gasto 20 no outro mês, não entra nada. Gasto 20, não entra nada. Gasto durante 6 meses, 20, não entra nada. Então, tem 120 que já foi. Só no ciclo de venda. Aí, vamos dizer que fechei em 6 meses. Não, Hélio, mas tem vários outros contratos. O funil já está andando e tem contrato que está no pipe, que vai fechar. Falei, não, pera um pouquinho. Eu tenho que contar o pior cenário. Que eu estou montando como se fosse uma business unit que eu estou montando apartado. Tá bom, então vamos lá. Você precisa de 20 pau por mês, 6 meses para poder fazer a primeira venda, então eu preciso de 120 mil. Então eu tenho uma exposição de caixa de 120 mil. Se eu for botar 2 vendedores, são 240 mil de exposição de caixa. 240 mil de exposição de caixa, velho, você vai precisar. Então o teu prejuízo acumulado, que vai ser de 10 pau por mês, vira pra quanto? Ele, não dá, não. Falei, como não dá? Não é essa a resposta que eu queria ouvir. Aí ficou mudo, né? Falei, como não dá? Como não dá? Contratar um vendedor é um custo de conformidade ou é um custo de não conformidade? Cuco ou cunque? Falei pra ele, assim, porque eu faço pro cara gravar. Cuco ou cunque? Não, o que é cuco? Cuco é custo de conformidade, tem que ter. Cunque é custo de não conformidade, não pode ter. Isso é cuco ou é cunque? Sei, vai aumentar o negativo. Mas responde, rapaz. É cuque ou é cunco? Aí ele... eu não sei. É quase um interrogatório. Cara, isso aí é cuco. Tem que ter. Tá, mas como é que eu vou fazer? Vai abrir mais 120 negativo. Velho, olha só, você tem 63% de despesa geral. Você tá esmirilhando no ano. Você fatura quanto? Você fatura 10 milhões no ano. 10 milhões no ano. Pra eu tirar 240 pau de 10 milhões. Quanto que é, velho? É nada. Dá quanto? Faz a conta. 2-3% que você movimentou aqui dentro. O que você faz? Desengaveta um custo. Enfia outro custo, rapá. Você não é capaz de achar 2-3% aqui na tua despesa geral que dá pra cortar? Deixa eu fazer essa porra aqui pra você ver se eu corto. Se eu acho ou não acho. Primeiro eu corto, depois eu vou ver se dá. É isso aí. Aí ele... Puta, Hélio. Aí ele frisou um riso desse tamanho assim, ó. Nossa, já pagou a mentoria, cara. Ele viu, né? Já pagou a mentoria, nossa. Nossa, Hélio. E eu tinha esses relatórios aqui tudo na minha cara, velho. Eu nunca vi isso, meu. Eu nunca vi isso. Falei, cara, vale a pena você estudar? Vale a pena você sair desse analfabetismo empresarial e virar um empresário de alta performance, que o cara que sabe conjugar financeiro e venda, os dois. Não, o Hélio bota pra quebrar, cara. Cara, e tem o terceiro, né, que é gente ainda. Nós nem falamos de gente hoje. Que é a maior despesa. A gente vai ter que gravar outro podcast. Bota aqui na tela aqui aquele japonês da Federal pra gente ver. Porque eu acho que você... É parente mesmo. Eu acredito que é a mesma tese. Né? Eu vou falar uma coisa pra você, Digão. Você é um dos caras que me incentivou a fazer a mentoria, né? Você sabe disso. Desde os papos de Clex, lá, onde a gente conhecia, a gente conversa nos bastidores, você me incentivando, você me motivando. Eu não entendo nada desse negócio de educação empresarial, mas, cara,
eu tô achando um puta barato. Tá curtindo, cara? Não, cara, quando o cara fala um treco desse, você vê assim, ó. Eu interrogo o cara recua, assim, abre o zoião desse tamanho, assim, ó. Aí daqui a pouco, a hora que o cara enxerga, você vê um brilho no olho do cara. Cara, que paga? O que olha paga? Aí, ó. Olha aí, ó. Olha o cara aí. Olha o cara aí, ó. Olha o cara aí. Muito bom. Ah, cara, e eu vou falar, é incentivo teu, velho. Cara. Você me incentiva. Você me anima. E cada vez que eu venho aqui, vamos bater um papo. Putz, é mentoria que eu tenho contigo. Eu tenho uma gratidão, amigo. E quero te retribuir, assim, sempre que você precisar. Eu quero te servir, cara. Conta comigo, cara. Você pode contar comigo. O dia que você precisar, qualquer lugar do mundo, tô aqui junto contigo, velho. Sou junto, eternamente grato a você. Te ajudei lá na sua mentoria? Claro, oxe. Me ajuda, me ensina, me orienta. Muito bom, muito bom. A gente tá aqui pra servir, né, Hélio? Quem não serve pra servir, não serve pra nada. Né, cara? Eu tinha o seu Murakami foi um dos grandes mentores que eu tive na minha vida. Murakami-san falava assim: Tatsuo, sempre, ele me chama pelo nome japonês, né? Sempre o melhor líder, ele sempre será o melhor aprendiz. É verdade. Todo grande líder, ele é um grande aprendiz. Professor, né? O professoral, né? O bom professor é aquele cara que sempre está preocupado em aprender. Porque ele vai sentar para aprender. E sentar para aprender é um sinal de muita humildade. E conforme as pessoas vão crescendo, tendo sucesso, resultado, o ego e a vaidade vai tirando essa humildade. E o ego vai tomando conta e essa pessoa ela perde o ímpeto de aprender, né? E é complicado o crescimento, né, cara? Porque é uma linha muito tênue, né? Você não deixar o sucesso, o crescimento, por exemplo, quando esse mentorado seu falou isso, pô, Hélio, em uma reunião tá tudo pago. Cara, segurar isso aí é um exercício diário. Não é pra todo mundo. Né? Mas eu fico muito feliz de ter te ajudado na sua mentoria. Cara, tá? Obrigado. Conta comigo, tá? Obrigado. E muito obrigado por ter vindo aqui no Fala Que Eu Te Lucro. Já tinha um tempo que eu queria gravar contigo. Eu lembro que a gente lá no Clex conversando, você chegou pra mim e falou: Diegão, que parada é essa da mentoria? Me fala aqui como é que é, né? Eu falei, né? E a gente relhou isso aqui. Eu falei, cara, olha teu tamanho, olha o que você tá fazendo. Olha, pô, você construiu uma empresa bilionária e tal, e tem muito pra ensinar e tá aí agora com a escola, cara. Cara, eu tô curtindo. E de muito sucesso. Tá? De muito sucesso. Ainda não, tô começando, digamos, começando. Para de modéstia, cara, para. Você trata peixe rapidinho. Isso eu faço bem. Você vai fazer um empresário ganhar muito dinheiro rápido também. Ó, de tudo que eu te perguntei aqui, o que faltou eu te perguntar? Qual foi a pergunta que eu deixei de te fazer, que a resposta dela vai ajudar centenas de milhares de empresários brasileiros? Cara, eu acho assim, ó, a gente poderia explorar um tema, não uma pergunta, um tema, que é o tema de crescimento e vendas. Porque uma vez o financeiro e o econômico ajustado, tem que falar em vender, porque vender é crescimento. E qual foi a pergunta sobre vendas que eu deixei de te fazer, que a resposta dela é algo assim que fala, cara, bateu em cima, é isso, só precisa dela para ser como se fosse uma reunião com o empresário. Qual que é a pergunta? Deixa eu ver. Nossa, você faz pergunta difícil, hein, Diego? Né? Eu vou compartilhar com você uma visão que eu ensino para os médicos a ter uma visão sistêmica sobre vendas. Boa. Visão sistêmica. Visão sistêmica sobre vendas. Então uma pergunta seria, Hélio, o que é uma visão sistêmica sobre vendas? A visão sistêmica sobre vendas é a sua capacidade de enxergar vendas como um processo. É a sua capacidade de enxergar o todo, as partes e como cada parte interage uma com a outra para produzir um resultado chamado vendas. Então, produzir uma máquina de vendas, ele é um conjunto de peças que você tem que grudar uma na outra para produzir algo aqui nessa ponta chamado venda. Boa. Então, olhando de cima, de uma visão mais panorâmica e ampliada, a venda sempre vai ser resultado. Ela é fruto de processos. O que é um processo? É uma ação que eu executo
que conforme eu vou executando o nível de assertividade, no fim chega a uma venda, que é o que todo mundo chama hoje de funil de vendas. Tá claro? Total. Na medida em que eu vou descendo no funil, eu vou sendo mais assertivo dentro do funil. Tá? Não existe vendedor que acerta 100%. Não existe. Ele é um pouco melhor ou um pouco pior do que o outro. Mas um vendedor 100% assertivo não existe. Então, a assertividade é fruto da qualidade que você tem em cada uma das etapas. Então, o teu nível de assertividade é de acordo com a proficiência que você tem de executar cada uma das etapas do processo de venda. Então, vamos lá. Eu tenho uma lead, que é uma oportunidade, tá bom? Uma oportunidade de venda. Não significa que vai ser uma venda. Ela entra como uma oportunidade na boca do funil e ela pode sair lá embaixo como uma venda. Certo? E na medida em que ele vai passando por essa malha, pode terminar numa venda. Certo? Certo. É isso. Então, a venda, esse lead, ela entra, você vai ter que abordar. Então, vamos falar de uma primeira etapa do processo de venda, abordagem. Então, a abordagem, tá? Só nessa camada de abordagem, dependendo da forma como você faz a abordagem, você tem um nível de assertividade que vai para uma próxima etapa ou não. Exemplo. Tempo de atendimento. Né? No telefone, se eu ligo na tua loja, o telefone toca na tua loja, você sabe que eu quero ser atendido quando? No primeiro, no segundo ou no máximo no terceiro toque. Certo? E se você deixar o telefone tocar demais, você perdeu a oportunidade de me vender. Deu time, né, cara? Então, isso é muito claro para os empresários. Mas isso, do ponto de vista técnico, é o que a gente chama de atendimento passivo. Você é passivo diante de uma oportunidade de vendas. Certo? Quando você vem para o WhatsApp e cai uma mensagem no teu celular, no WhatsApp da sua atendente, a cada minuto que você atrasa no atendimento, teu nível de assertividade vai diminuindo. E diminui assustadoramente. Por quê? Porque quem te manda uma mensagem no WhatsApp, que é um atendimento igual do telefone, só que é por uma mensagem, deseja ser atendido quando? Rápido. Claro. O cliente quer ser atendido? Rápido. Então, a rapidez é condição sine qua non num processo de abordagem. Estou falando só da rapidez. Então, por exemplo, eu entro nos consultórios dos médicos para fazer o médico vender mais. Só o fato de eu fazer ela atender mais rápido, eu já aumento o faturamento. Já mexe o ponteiro. Já mexi ponteiro. Já mexe. Não, e mexe muito. Muito. Porque, significativamente. A pessoa tô doente, consulta. Significativamente. Não fala com esse e fala com o outro. Exatamente. É. Então, você está falando quando eu atendo é muito importante. O como eu atendo é importante? O que é o como eu atendo? Estabelece rapport e conexão com o seu prospect? Como eu estabeleço rapport e conexão com o meu prospect? Fazendo perguntas. Quais são as perguntas que eu utilizo? Perguntas abertas e perguntas fechadas. Perguntas abertas para influenciar o pensamento. Perguntas fechadas, indutivas. Certo? Então, o repertório de perguntas abertas e fechadas que eu utilizo no meu processo de abordagem define muito qual é o nível de conexão que eu vou ter com o meu interlocutor. Seja para poder vender um filtro d'água no telefone, seja para vender uma assistência técnica, seja para vender uma consulta, seja para vender o que for. Então, o como, ainda estou falando da abordagem. Dentro da abordagem, eu vou ter que demonstrar, fazer a demonstração do meu produto, da minha ideia ou do meu serviço que eu estou vendendo. Então, o quão proficiente eu sou em demonstrar o meu produto, o nível de maestria com que eu tenho de apresentar. Eu posso ter uma postura de um especialista e falar como especialista, ou posso falar como um amador. Isso também altera a assertividade de vendas. Então, eu vou para as provas sociais. Na medida em que eu apresento as minhas provas sociais, dependendo da forma que eu apresento, eu posso ser mais assertivo ou menos assertivo. Aí eu tenho a parte de neutralização das objeções.
O quão meu vendedor está preparado para essas objeções faz com que eu seja mais assertivo ou menos assertivo. Até ir para o closing da venda. Tá claro? Então, aqui eu estou passando bem rápido pelo funil e estou dizendo o seguinte: funil é uma questão de qualidade do que eu executo cada uma das etapas. E tudo isso é um processo. Isso é um processo, tá claro? Mas isso é o aspecto qualitativo da venda. Tem um outro aspecto que é o aspecto quantitativo da venda. E lembre-se que o sucesso em vendas é a junção do quantitativo com o qualitativo. Porque só o qualitativo não adianta. Ah, mas eu sou 100% assertivo. Beleza. Mas se você não tiver quantidade, você não vai ter sucesso em vendas. Então, vamos lá. Para ficar mais claro o que é uma oportunidade, o que é o quantitativo. O quantitativo é a sua capacidade de desenvolver as oportunidades de venda. Como eu desenvolvo minhas oportunidades de venda? Então, vamos pegar agora que eu estava falando com os médicos lá. Como que você desenvolve as suas oportunidades de venda? Ah, não, roda o tráfego do Google, roda o tráfego do Meta. Tá bom. Beleza, isso aí é o que todo mundo faz. Lanço criativo, roda o tráfego. Você igual toma banho. Ponto. Beleza. Só que este lead é um lead mais frio. Tá certo ou não? E tem um ciclo de venda mais longo. Tá, mas o que mais você faz? Aí acabou a conversa. Na hora que você começa a apertar, acabou a conversa. Tá, mas espera lá. Silêncio. Silêncio total. Sepulcral. É isso aí. Mas espera um pouquinho. Só isso? Só isso. Então, eu vou parar aqui porque depois eu volto de novo de falar sobre prospecção e mais oportunidades de venda. Eu vou voltar aqui só para entender a importância do quantitativo. Vou te dar um exemplo. Diegão, se for fazer uma disputa de pênalti, uma brincadeira de disputa de pênalti, entre eu, Hélio, e o Messi. Eu contra o Messi. Em quem você apostaria? No Messi ou no Hélio? Aí você vai me dizer. Hélio. Mas é pra apostar assim, pra quê? Pra que apostar quem vai perder? Quem vai ganhar. Ah, tá. Quem vai ganhar. Apostar quem vai ganhar. Aí você vai falar assim, bom, Hélio, eu não sei como você bate pênalti, certo? Como eu jogo futebol. Mas eu sei como o Messi joga, porque o Messi é o melhor do mundo. Você, se fosse tão bom igual o Messi, seria um profissional. Então, é claro, evidentemente, que eu vou falar que o Messi é muito mais assertivo que você, portanto, eu apostaria no Messi. Faz todo sentido. Só que aí, tem um outro lado, que no jogo das vendas, o que muda muito? No jogo das vendas, o que muda muito é o quantitativo. Então vamos dizer que o gol é uma venda. A marcação do gol é uma venda. O Messi, você está me dizendo que ele é 100% assertivo, muito mais assertivo que eu. Verdade. O qualitativo dele é muito melhor do que eu. Eu posso ter outros vendedores ou outras empresas muito mais, em termos de qualitativo e assertivo, muito melhor do que eu. Por isso você apostou no Messi. Agora, é o seguinte, Messi vai dar 3 chutes e eu vou dar 300, Diegão. Aí quem ganha? Aí tudo muda. Aí quem ganha? Aí tudo muda. Quem ganha, amigão? Tudo muda. Quem ganha? Cara, mesmo não sendo tão proficiente em jogo de futebol, em chutar gol, eu ganho do Messi. Eu não tenho medo de te apostar até com os olhos fechados que eu ganho do Messi. Muito dando bom, 300 chute. Mas... Agora, voltando lá para os médicos. Então, já que entendeu que o quantitativo é importante, então me fala aí, 10 maneiras de fazer prospecção, sem ser através do Google e do Meta. Vai, começa a contar. Silêncio total. Aí começa. Cara, primeiro... WhatsApp. Seu WhatsApp é prospecção. Sua família é prospecção. Conhecidos é prospecção. A sua base de clientes é uma mina de ouro. Carteira de prospecção. De cliente. É mina de ouro. Referidos. Resgate de lead. Resgate de lead. Programa de indicação. Ecossistema de parceiros. Ixi, aí vai. Influenciador. Aqui o nosso influenciador aqui, O céu shakespeariano. É o limite para a prospecção. Então, quando você olha o teu de cima para baixo, a tua visão sistêmica sobre
a estrutura de vendas e pensando como empresário, é o que você deve enxergar. A máquina de cima para baixo, você vai entender que eu preciso colocar fatores que me levem ao quantitativo das oportunidades de venda e o qualitativo do nível de assertividade das minhas etapas do meu funil. E aí a conta fecha. Claro, aí eu monto uma máquina de venda. Aí fecha, eu vou te falar o seguinte, vendas é o quê? É matemática, vendas é lógica, vendas é um pensamento totalmente cartesiano. Se inscreva no canal, deixe seu comentário, siga o Hélio, tá aqui, ó, Tatsu, tá? Hélio, animal, hein? Animal, hein, cara? Falamos um pouquinho sobre vendas, né, Diego? Gostei, tá? Gostei do podcast. O dia que você quiser se aprofundar em vendas, se aprofundar nas 10 etapas de vendas, se aprofundar no básico de vendas, se aprofundar em gestão e liderança do time de vendas, cultura, gente, pessoas, nós estamos juntos. Como é que essa galera te acha? Me acha no Instagram, helio.tatsu. Já tomei uma bronca tua aqui, ó. Por que eu não tenho TikTok? Por que eu não tenho YouTube? Eu não tenho mesmo, viu, Will? Eu não tenho. Tem quase nada lá, eu nem posto quase nada. Tem que ter o YouTube. O YouTube tem que ter. ter. Então a galera te acha no Instagram, no Instagram. Hélio Tatsu. Vai achar aqui também no nosso @helio.tatsu. E tem também, né, teu programa lá de mentoria para médico, para empresário. Tem. Aí tem autoescala, tem Roquem Água. Se quiser comprar um purificador de água, nunca esqueçam da Roquem, melhor purificador de água. Água alcalina, água ozonizada, classificação A pelo Inmetro, melhor purificador de água pelo Inmetro em termos de classificação de filtragem. Quem quiser filtragem, alto nível de filtração é Roquem. Ixi, minha mulher vai ver esse podcast aqui. Vai querer Roquem lá em casa, né, galera? Claro. Gente, gostaram do podcast? Curtiram, galera? Curtiu aí, Demi? Curtiu aí, Carlão? Transformador. Gostou? Inspirador. Você que assistiu o podcast e gostou, você vai fazer o seguinte, você vai pegar no compartilhar, manda pra todo mundo, manda pro grupo do WhatsApp, que tem um monte de empresário. Cara, não seja um egoísta e pegue esse conhecimento só pra você. Compartilha com a galera, manda pro primo, pro amigo, pro maridão, pro sócio, fala, cara, vê esse podcast e depois me fala, tá? Elião, muito obrigado por ter vindo, cara. Você é um cara que eu admiro, que eu gosto e que tá voando, né? Tá crescendo muito. Tô começando na mentoria agora. Vai ajudar muitos empresários também. Foi uma honra ter você fazendo parte da nossa história aqui do Fala Que Eu Te Lucro. Galera, até a próxima. Não se esqueçam, empresário é uma profissão e a chancela do empresário é o lucro. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.